paz de Jesus, amor de Maria, proteção do glorioso São José. Meu nome é Gisele Moreira e no programa Unidos pela Fé de hoje, iremos conhecer um pouquinho da história dessa grande santa da Igreja Católica, Santa Gema. Recebemos a grande graça da relíquia de primeiro grau dela na paróquia Nossa Senhora de Assunção, no bairro Bela Vista, em Nova Friburgo. E o nosso querido pregador missionário Jason nos compartilhou um pouquinho da história dela. Confira agora essa linda história e exemplo para todos nós. Santa Gema Galgani nasceu em Lucca, um vilarejo italiano, no ano de 1878. Desde criança manifestou grande desejo pela oração graças à sua mãe, mas esta morreu muito cedo de tuberculose e o pai de Gema deixou a pequena aos cuidados do semi-internato das Irmãs de Santa Zita. De tanto insistir, recebeu a primeira comunhão aos 9 anos. Ela dizia: "Dá-me Jesus e verás quão boa eu serei, eu vou mudar bastante." Anos mais tarde, quando ela já tinha 19 anos, seu pai veio a falecer e infelizmente os gestores de sua empresa não souberam administrar o dinheiro, perdendo tudo, o que deixou ela e seus irmãos em condições de pobreza. Rejeitada pelos mosteiros da cidade, foi adotada pela rica família Giannini, que lhes ofereceu pensão e hospedagem em sua própria casa, por cerca de 4 anos, na via del Seminário, em Lucca. Lá, Gema viveu os últimos anos de sua jovem vida, assistida espiritualmente pelo Monsenhor Volpe, seu confessor, e pelo passionista Germano Ruopolo, que mais tarde escreveu sua primeira biografia. O sofrimento começava a fazer parte de sua vida. Ela desenvolveu uma séria doença na coluna e, além disso, contraiu meningite. Em pouco tempo, seus braços e pernas começaram a paralisar. Foi neste momento que se apegou a São Gabriel Possente de Nossa Senhora das Dores. Na época, ele ainda era um venerável. E passou a vê-lo todas as noites perto de sua cama. Certa noite, quando achava que sua morte se aproximava, ouviu o barulho de um terço a mover-se. Era o santo. Este lhe pediu para fazer uma novena em honra ao Santíssimo Coração de Jesus, para alcançar a cura. Ao final dos 9 dias, Gema estava de pé para a alegria e espanto de todos. Gema Galgani escreve em seu diário que havia vivido as primeiras experiências místicas em 1899, depois de ter feito voto de castidade. Essas experiências seriam as marcas dos estigmas, que apareceram nas mãos, pés e laterais, em 8 de junho do mesmo ano. Gema disse que entrava em êxtase doloroso toda quinta-feira, começando a sangrar profusamente até sábado de manhã, quando as feridas se fecharam novamente, deixando apenas pequenos sinais. Mais tarde, sofrendo de tuberculose, foi removida para a prevenção da casa do Giannini e levada para uma casa vizinha, na Via della Rosa, onde morreu aos 25 anos. Após a sua morte, começou a construção de um mosteiro passionista em Lucca, como ela desejava ardentemente e onde seus restos mortais repousam. Gema Galgani foi canonizada no dia 2 de maio de 1940 pelo Papa Pio XII, que a chamou de estrela do seu pontificado. Unido à liturgia da Igreja nesse período, nesse tempo de graça, que o Senhor quer derramar muitas graças de conversão sobre o nosso coração, a fazer um breve exame de consciência. O que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor tem nos permitido caminhar? Esse tempo quaresmal, um tempo de purificação,
a comunhão dos santos de forma encarnada, ou seja, é a presença real de um santo no meio de nós. Por isso eu convido você a colocar a mão no seu coração, pedindo uma graça de conversão para você mesmo. Às vezes nós viemos à igreja e pedimos a Deus a conversão de um parente, queremos tirar o cisco do olho do irmão e a trave dos nossos olhos. Por isso, Senhor, nessa noite nós te pedimos, dá-nos, Senhor, a graça de enxergar os nossos pecados, de enxergar aquilo que mancha a nossa realidade diante da tua presença. Por isso nós pedimos, por meio de Nossa Senhora de Assunção e do glorioso São José, e de uma forma especial de Santa Gema Galgani, que eles intercedam por nós, para que esta noite seja a noite do nosso recomeçar, Deus. E você nessa canção dedique esse momento para fazer uma breve exame de consciência de como está a sua vida nestes dias, nestes tempos, e iniciar hoje o caminho do céu, com a união de todos os santos, para juntos adorarmos ao Senhor eternamente nos céus. Santidade é amar Jesus. Santidade é amar. Santidade é amar Jesus. Jesus crucificado, dai o teu Espírito, ensina-me a amar, ensina-me a amar. Ação do Espírito Santo, que eu e você sejamos sensatos, possamos ser verdadeiros diante do amor de Deus e abramos o nosso coração ao Senhor. As maravilhas que Ele quer realizar, levando a sua mão direita e diga comigo se é um desejo do teu coração. Diga: Senhor Jesus Cristo, pela força do teu Espírito, derrama, Senhor, o teu amor sobre mim, como naquela cruz, eu também possa ser banhado no teu sangue, possa ser liberto, possa ser curado, possa ser restaurado pelo poder do teu sangue. Neste momento eu quero contar o nosso irmão Jesus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria! Como é bom a gente se encontrar aqui na casa do Senhor para partilhar um pouco da vida de uma santa tão especial para a igreja, para mim particularmente. Não sei se todos aqui conhecem. Quem aqui já tinha ouvido falar de Santa Gema Galgani? Levanta a mão. Pouca gente. E São Padre Pio, quem já ouviu falar? Então vou falar algo para vocês. Sabe como São Padre Pio se referia a Santa Gema? A grande santa. São Padre Pio era devoto de Santa Gema. Eles são quase da mesma época. São Padre Pio era 7, 8 anos mais novo que Santa Gema. Só que na vida espiritual de São Padre Pio teve um encontro com a biografia de Santa Gema, e a partir daí ele criou um apreço, um afeto, e ele falava para todos os filhos espirituais dele, da Virgem de Luca, da grande santa, e que eles deveriam ir até Luca para contemplar o local, a casa para ti vivido, e pedir a intercessão dela. Para São Padre Pio, Santa Gema era grande santa. A gente vai falar um pouquinho da vida de Santa Gema, partilhar um pouquinho da história de vida dela. Talvez possa ter algo semelhante na nossa vida, vocês jovens, meninas, como nós somos pais e mães também. Nós temos famílias, temos pessoas em nossa casa por quem a gente reza pela conversão. Tudo isso a história de Santa Gema vai tocar. Só que tem algo que eu não vou conseguir fazer, eu já quero falar de uma vez. Falar dela como ela merece e falar tudo sobre ela que merece ser dito. Para isso, a gente teria que ficar aqui um mês com alguém muito mais sábio que eu, para entrar na profundidade da vida dessa jovem, que
que viveu só 25 anos, mas que valeu por mim. Ao me deparar com a vida de Santa Gema, que eu conhecia muito pouco, e depois do convite do Guilherme eu passei a estudar mais, a me aprofundar mais, cada página da biografia dela, do diário dela, dos escritos dela ou de outras pessoas que falaram sobre ela, me deixava constrangido. E eu experimentei aquilo que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Santa Gema por Jesus me constrange. E já nesse início, como o Guilherme falava, da presença de Santa Gema aqui, com a comunhão dos santos, com a relíquia de primeiro grau, algo que ela trouxe ao meu coração, eu quero partilhar para vocês. É uma pergunta: até quando nós vamos amar Jesus pela metade? Até quando? Ele se deu inteiro por nós, inteiramente por nós. Até a última gota de sangue ele se deu por nós. E a gente ainda é resistente, a gente não se rende a ele inteiramente. E aqui eu estou falando primeiramente de mim mesmo, porque é a reflexão que eu faço, que eu fiz. Eu ainda não me dou inteiramente a Jesus. E Santa Gema veio nos perguntar essa noite: até quando? Até quando? Espero que essa noite, com as graças de Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de Santa Gema, a gente tem uma decisão real de amar a Cristo por inteiro. Amém? Vamos. Eu fiz algumas anotações, até quando eu chegava, eu partilhava com a Denise. Ela disse: você vai pregar? Eu falei: não é bem uma pregação, é uma partilha mesmo. Porque a vida de Santa Gema é muito rica e é difícil de você pregar sobre a vida de alguém assim, né? A gente vai partilhar mesmo, pegando alguns pontos importantes, obrigado, e pegando também várias situações que a gente pode trazer para a nossa vida concreta. Porque o que é contemplar a vida de um santo, senão a gente trazer a experiência dele para a nossa vida, para a nossa realidade, para nos ajudar a ter uma vida de intimidade maior com Deus. É isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, Santa Gema fez há mais de 100 anos atrás. É conhecer a vida dos santos, é mergulhar na vida dos santos, daqueles que se entregaram inteiramente por Deus. Eu já queria quebrar um mito, né? Que para muitos Santa Gema foi uma religiosa, ela foi uma consagrada. Na verdade, ela não foi. Ela não conseguiu. Era o desejo do coração dela, mas ela não conseguiu. Vai dizer o padre Germano, que era o professor dela, escreveu um livro falando sobre a vida dela, que ela não conseguiu pela saúde debilitada dela. Ela sempre foi muito doente. E a gente vai entender um pouquinho por que ela era doente. Mas isso não a impediu de entregar a vida inteiramente a Deus. Santa Gema Galgani estudou. Santa Gema Galgani tinha as tarefas de casa dela. Santa Gema Galgani, ela perdeu familiares queridos que ela amava muito. A vida de Santa Gema Galgani não é diferente da nossa. E hoje ela quer, com a vida dela, nos ensinar um caminho para a gente ser fiel e amar Jesus verdadeiramente. Santa Gema Galgani nasceu no ano de 1878, no dia 12 de março. Ela era filha de Henrique, e o nome da mãe dela era Aurélia Galgani. Henrique, o pai dela, era farmacêutico, ele tinha uma boa condição financeira por conta disso. E a mãe dela, uma mulher muito piedosa, uma mulher católica, e naquela época era tradição, era costume se batizar o filho muito cedo. No dia seguinte ao nascimento, Santa Gema já foi batizada. No dia 13, ela nasceu no dia 12, no dia 13 ela já recebeu o sacramento do batismo. Isso era muito importante para ela. Embora os pais de Santa Gema amassem muito e dedicassem muito tempo para ela, a mãe dela tinha um apreço especial pela educação dela, a educação católica dela. Então a mãe dela, desde o início, já plantava sementes do amor a Jesus crucificado no coração de Gema.
Aquela menina já pequenininha, ela já ouvia falar do amor de Jesus, o amor que amou até o fim, que amou até a morte de cruz. Santa Gema cresceu também com um desejo que a mãe dela colocou no coração dela, um desejo muito grande de céu. A mãe de Gema falava muito de céu, da beleza do céu, da vontade que a gente deve ter no nosso coração de um dia estar no céu. E eu queria fazer aqui um parênteses, eu queria pedir para você fechar os olhos, por favor. Você que é mãe, você que é pai, você que tem responsabilidade sobre alguma criança, seja no trabalho, seja de parente. Nós que somos católicos, nós temos plantado no coração das nossas crianças o amor verdadeiro a Jesus crucificado. Nós temos plantado no coração das nossas crianças verdadeiramente o desejo de céu. Esse é o primeiro ensinamento que a Dona Aurélia Galgani vai dar para nós. Santa Gema Galgani, eu te convido a voltar os olhos para cá. Santa Gema Galgani, ela não nasceu por um acaso. Não foi uma santa gerada ao acaso. Ela foi uma santa gerada no seio de uma família católica de verdade. E como a gente está em falta de ter isso nesses dias, meus irmãos. Nós precisamos plantar no coração dos nossos filhos esse amor por Jesus crucificado. E o que é isso? É fazer nossos filhos entenderem que existe um Deus que morreu na cruz por eles, que deu a vida por eles, e que existe um céu, que é maior do que qualquer profissão, do que qualquer ganho financeiro, do que qualquer relacionamento. Existe um céu, pelo qual nós devemos ansiar e nos esforçar. E aí, prosseguindo, queria contar um fato breve sobre a escolha do nome de Gema. A escolha do nome de Gema foi feita por um tio dela, irmão da mãe dela, Dona Aurélia. E ele sugeriu que fosse colocar o nome de Gema na filha, mas a mãe no primeiro momento não quis, porque ela disse o seguinte: não existe nenhuma santa com esse nome, então não vai ter ninguém para interceder por ela, pela vida dela aqui na terra. Só que aí tinha um sacerdote na casa e falou: não seja por isso. Gema, em italiano, quer dizer pedra preciosa. Então, tem muitas pedras preciosas no céu, e a sua filha será mais uma. Então, o sacerdote confirmou aquele nome: Gema Galgani, pedra preciosa. Como eu disse, o padre Germano, que era o professor dela, chamava a mãe de Gema, Dona Aurélia, de primeira diretora espiritual, porque a mãe era formadora, catequista, era quem ensinava a Gema as coisas do céu. E como eu falei também no início, ela recebeu o batismo no dia 13 de março, que foi um dia depois do nascimento dela. Naquela época, os sacramentos da iniciação cristã eram feitos de uma ordem diferente do que a gente vê hoje. Né? Hoje a gente tem o batismo, a primeira comunhão e o crisma. Naquela época, a gente vinha primeiro da primeira comunhão. E aí a gente vai pular para uma idade já de quase 7 anos de Gema. Ela já tinha passado essa fase inicial, dos primeiros rudimentos da fé com a mãe dela. E ela, com 2 para 3 anos, a mãe dela adquiriu uma doença que na época era muito séria, tuberculose. Ainda hoje mas existe mais tratamento. Naquela época era quase que fatal. Só que a tuberculose da mãe de Gema era um caso que ia evoluindo aos poucos. E ela ficou mais de 5 anos convivendo com essa doença. Com 7 anos, já muito debilitada, a mãe dela teve como praticamente o último desejo de preparar a Gema para receber o sacramento da Crisma. E Santa Gema recebeu toda a educação, toda a formação, e chegou o dia do sacramento, o dia dela ser crismada, o dia dela ser confirmada na fé, recebeu o Espírito Santo. E tendo recebido, logo depois teve uma missa de ação de graças. E nessa missa de ação de graças, a mãe de Santa Gema não pôde ir, ela teve que ficar em casa, ela estava muito mal, já na fase muito avançada da doença. E a pequena Gema, com 7 anos, começou a rezar pela saúde da mãe, na igreja. E ali, pelos escritos que nós temos dela, diz que foi a primeira experiência dela com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo, com a voz do Senhor. Ele fez um pedido para a Gema. É difícil até imaginar. Ele fez um
coração, um dos dias mais felizes da vida dela, só veio perder no dia da primeira comunhão. Ele disse para ela: Gema, você me dá sua mão? Santa Gema, na mesma hora: Gema, respondeu: eu dou, mas se o Senhor me levar junto. Ele respondeu para ela: não, primeiro eu vou levar a sua mão, você vai, depois. Agora você precisa ficar com o seu pai. E ela diz na autobiografia, e o Padre Germano também conta, que ela não teve outra resposta senão aceitar, mesmo que com o coração doído, porque Deus perguntou para ela: você me entrega de bom grado, você me entrega de verdade a sua mãe? E ela respondeu que sim, sim. Ali, Santa Gema conta que a partir desse dia, com 7 anos, até os 25 anos que ela viveu, não passou um só dia que ela não sofresse algo por Jesus. Dos 7 aos 25, não passou um só dia sem que ela sofresse algo por Jesus. Digo mais, por amor a Jesus. Porque a gente vai ver que o sofrimento não era também uma causa da vida dela, o sofrimento também não era algo que vinha contra a vontade dela, pelo contrário. A gente vai chegar um momento que a gente vai falar do amor de Santa Gema pelas almas. É algo também que está faltando hoje para nós. Digo por mim, muitas vezes eu me pego no egoísmo da oração, pedindo algo, agradecendo algo, pedindo algo para alguém da minha casa, da minha família, mas dificilmente eu penso em pedir por uma alma de alguém que seja pecador de verdade. Quando eu falo pecador de verdade, não me entendam mal, todos nós somos pecadores, mas aquele pecador público, aquele pecador que todo mundo sabe o pecado, aquele pecador que passa na rua e a gente fala: você não tem jeito. A vida de Santa Gema foi com esses pecadores, dos quais nós somos, muitos daqueles por quem ela rezou. Eu falei já para vocês que o primeiro impacto, o primeiro sofrimento da vida de Santa Gema foi a perda da mãe. Alguns meses depois desse dia, na Santa Missa, que Deus perguntou para ela se podia levar a mãe, e ela aceitou. Alguns meses depois, a mãe dela verdadeiramente faleceu. E a partir daí, começa o Calvário de Santa Gema. Uma criança que era muito apegada à mãe, que mesmo a mãe estando com tuberculose, ela não conseguia sair de perto da mãe. Ela queria estar no leito, sempre perto da mãe, rezando, recebendo ensinamentos da mãe. Ela perdeu essa grande mestra diretora espiritual. E o pai de Gema, muito embora fosse um ótimo pai, gostasse muito dela, não tinha o mesmo cuidado, não tinha a mesma direção, não tinha a mesma vocação da mãe. E aí, durante um tempo, Santa Gema foi ficar na casa de uma tia, que a acolheu muito bem. Mas, meses depois, o pai quis reunir de novo os filhos. Eu não falei para vocês que ela tinha irmãos, né? Ela tinha 7 irmãos. O pai quis novamente reunir os filhos junto dele, e aí trouxe Gema e os outros irmãos de volta. E como ele estava sozinho, sem ninguém para ajudá-lo, ele colocou Santa Gema para estudar no instituto. Não era um internato, não era um lugar que ela ficava o tempo todo, mas ela ia para lá, ficava um dia e voltava. E algo que eu achei muito interessante, que inclui uma outra santa de quem eu sou muito devoto, eu não sabia, Santa Helena Guerra. Denise também é devota de Santa Helena Guerra. Santa Helena Guerra tem uma participação muito especial na vida de Santa Gema, porque esse instituto era dela, era das irmãs de Santa Zita, né, que foi fundada por Santa Helena Guerra. Então, Santa Helena Guerra, Santa Gema Galgani e São Padre Pio, 3 santos que estão ali muito unidos, de certa forma. Isso foi quando ela tinha 7 anos que ela perdeu a mãe. Alguns anos depois, já com 17 anos, ela veio perder um irmão que ela mais tinha afeto, chamado Gil. Esse irmão estava no seminário, estudando para ser sacerdote, para ser padre. Com 17 anos, Gema perde o seu irmão favorito, que tinha mais afinidade com ela. Não foi só isso. Um ano depois, o pai de Gema descobre que está com câncer na garganta. Santa Gema estava com 18 anos. E durante um ano ele ficou doente. Quando ela completou 19, um pouco tempo depois, o pai dela veio a falecer. Só que antes dele falecer, não sei se vocês prestaram atenção, eu falei no início que eles tinham uma boa condição financeira. Não é isso? Só que, não sei se pela doença do
pai, eu soube as doenças de Santa Gema durante a vida, que a gente vai falar um pouquinho. O pai dela acabou perdendo tudo e contraindo muitas dívidas. Então, quando ele morreu, além de deixar todos os filhos órfãos de pai e mãe, já não tinha desde os 7 anos de Gema, ele também deixou uma família miserável. Não só pobre, miserável. Porque além de ter perdido tudo, ele também tinha dívida. E diz o padre Germano que ela contava, a Santa Gema contava, que no dia do velório do pai, os credores foram até o velório, ela tinha algumas moedas no bolso, que até as moedas que ela tinha no bolso, eles levaram. Eles ficaram na miséria, sem nada. Feche seus olhos novamente, por favor. A gente já falou de perda de mãe, a gente já falou de perda de pai, a gente já falou de dificuldade financeira. Talvez seja... eu falei também de perda de irmão. Talvez alguns de nós aqui, ou daqueles que estão nos assistindo, estão passando por uma situação parecida. Acabaram de perder a mãe, o pai, ou um irmão, uma irmã, ou estão passando por uma dificuldade financeira. Santa Gema vai nos ensinar que nada pode nos separar do amor de Deus. Que a nossa fé em Deus ela deve superar, ultrapassar todas as barreiras, todos os obstáculos. A falta de fé não pode nos paralisar, a morte não pode nos paralisar, a dificuldade não pode nos paralisar. Se amamos a Jesus inteiramente, Ele nunca nos abandonará. E foi isso que aconteceu. Santa Gema perdeu tudo, menos Deus. Jamais perdeu a Deus. A gente vai avançar aqui e eu vou contar para vocês alguns episódios místicos da vida de Santa Gema. Eu lembro que no ano passado tem a filha de um amigo meu que chama Fábio, o nome dela é Isabela. Isabela deve estar com uns 12, 13 anos. E de repente Isabela me manda mensagem e fala: tio, eu estou precisando de ajuda. Eu falei: o que foi, Isabela? Ela falou assim: eu sou devota de Padre Pio e Santa Gema Galgani. E ela não sabia que eu não ganhava. Eu queria muito o livro dela, eu queria aprender sobre a vida dela. E eu tinha aquele livro com muito carinho, assim, porque Deus falou no coração: dá para ela. E eu dei o livro para ela e ela ficou com uma alegria. E todo dia ela me mandava uma mensagem: tio, eu estou gostando muito do livro. Você acredita que ela apanhava do demônio? O que mais impressionou, o que mais chamou a atenção dela é que Santa Gema apanhava do demônio. E ela não estava errada com essa verdade, isso acontecia de fato. Talvez você se pergunte: mas como que Deus deixa uma coisa dessa, permite uma coisa dessa, uma jovem que amava tanto Ele? Mas Santa Gema, passando por essas batalhas, por essas lutas com o demônio, pela graça de Deus, ela vencia as tentações, ela superava, e Deus era glorificado, o demônio saía envergonhado, e Santa Gema ria muitas vezes dele, saindo envergonhado. Teve uma vez que ele saiu e ela viu ele tropeçando, caindo, e ela riu, porque ela conhecia o Deus que ela amava, maior do que tudo. Eu vou falar aqui alguns fatos, aí eu quero ler para não minha memória não me trair. Santa Gema Galgani, ela recebia visitas de Nosso Senhor às quintas e sextas-feiras. Só que não era uma visita qualquer, uma visita especial. Sabe o que Jesus levava para ela? Pergunta para a pessoa que está do teu lado dele: sabe o que Jesus levava para ela? Pergunta: sabe? Você sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? A coroa. Mas não era a coroa de rei, a coroa de espinhos. E Santa Gema ficava muitas vezes de quinta até sexta-feira na coroa de espinhos do Senhor. E aquilo fazia que muitas vezes ela sangrasse. As pessoas não viam a coroa, mas viam o sangue. Santa Gema também, nessas visitas, mas antes de eu contar, eu vou contar uma outra coisa, mas antes de contar, eu preciso falar de Nossa Senhora. Vamos juntos, a gente vai chegar. Na Santa Gema, aos sábados, ela recebia visitas de Nossa Senhora. Quintas e sextas de Nosso Senhor Jesus Cristo e aos sábados de Nossa Senhora. Em uma dessas visitas, se não me engano, não, foi na primeira visita que Nossa Senhora fez para ela, Nossa Senhora apareceu, cobriu com o manto e disse para ela assim: minha filha, meu filho te ama muito, ele te ama demais e ele quer te dar um presente. Você aceita receber? E ela: claro que eu aceito. E
E o presente que Nossa Senhora estava anunciando, o presente que ela estava anunciando eram as chaves de Cristo. A partir daquele dia, Santa Gema começou a receber as chaves de Cristo, nas mãos, nos pés e do lado. E foi uma experiência que na Santa Gema, na biografia dela, que foi uma dor lancinante, porque de fato ela recebeu, e aquilo jorrava sangue, tanto das mãos, quanto dos pés, quanto do lado, quanto da cabeça. O Padre Germano dizia que às vezes até dos olhos saía sangue. Mas Santa Gema diz que depois de uma dor muito forte, viu uma consolação muito grande, um sentimento que ela não conseguia explicar, de alegria, de paz, da presença de Deus. E quando Nosso Senhor visitava e ela recebia os estigmas, depois ele ia embora, os estigmas fechavam, ficavam as cicatrizes, mas muitas vezes ela ainda ficava sangrando por dias. Ela sangrou muito, o Padre Germano fala que não sabe como ela sobreviveu, de tanto que ele via ela sangrando, mas jamais reclamando de dor, murmurando, reclamando da vida, das perdas, das dificuldades, sempre com alegria, com um sorriso. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que é muito importante, que chama muita atenção também, a humildade do santo. Padre Germano foi o padre que acompanhou Santa Gema por muitos anos, e várias pessoas conviveram com ela, tanto da família quanto de outras famílias. Depois ela foi para uma casa, ela foi acolhida numa casa quando o pai dela morreu, eu não falei isso, ela foi acolhida numa casa de uma família na Itália, lá em Lucca também, família Genuíno, e ela foi muito bem cuidada. E essa família testemunhou no tempo que ela teve com eles, não viu ela nunca reclamar, murmurar, ela nunca deu trabalho, tudo que tinha que ser feito ela fazia. Santa Gema cuidava da casa dessa família, ou seja, ela trabalhava como se fosse empregada dessa família, mas não que ela fosse maltratada, não. Como forma de agradecimento por terem acolhido, ela fazia o serviço de casa e ela fazia tudo muito rápido, para ela poder ter tempo de rezar, de ir à missa todo dia, de comungar, que era a paixão da vida dela, mas ela não deixava de ajudar em casa. Então, jovens, ajudem em casa. A igreja é maravilhosa, estar na presença de Deus é muito bom, mas não pode ser uma fuga para as responsabilidades que nós temos. Não só para vocês jovens, mas para nós adultos também. A gente falava sobre isso, né? A gente tem casa, a gente tem família, equilíbrio, reza, não sai sumindo tudo na igreja, tem muita gente para fazer muita coisa, mas às vezes a gente quer fazer tudo, a gente se sobrecarrega, deixa um buraco na nossa casa, e a gente tapa um espaço que de repente o outro irmão poderia ocupar. Então, só um parênteses, Deus sabe por que eu sei. O que eu falava de Santa Gema? Me ajudei, para eu não perder o filho da minha área. Aqui ela trabalhava, não era só isso. Santa Gema, eu falei que ela recebia visitas de Nossa Senhora, visitas de Nosso Senhor. Ela também era acompanhada do anjo da guarda dela, e ela via o anjo da guarda praticamente diariamente, conversava com ele praticamente diariamente. Ele levava cartas que ela escrevia para o padre confessor dela. É difícil a gente pensar nisso, em algo sobrenatural, místico, mas isso é comprovado. Isso foi estudado, foi comprovado, aconteceu de verdade. Essa intimidade que não sei se vocês têm, mas eu particularmente não tenho com o meu anjo da guarda. Guilherme sempre fala muito do anjo da guarda. Eu não tenho, mas foi algo que mexeu muito comigo. Muitas vezes o anjo da guarda nos direciona, nos guia, que a gente não dá bola para ele, a gente não dá atenção, a gente não para entender que nós temos um anjo para nos proteger, para nos guiar, nos ensinar. E o anjo de Santa Gema fazia isso. Ela conta na biografia e muitas vezes o anjo ficava olhando para ela de cara feia. Imagina, agora eu lembrei, eu estava falando da humildade dos santos. Vocês não estão prestando atenção. Eu estava falando da humildade, eu fui para outro lugar, agora eu volto. A humildade dos santos, a humildade dessa santa, que coisa constrangedora. Porque eu falava que todo mundo, as famílias que ela conviveu, os parentes dela, as professoras da escola, todo mundo elogiava demais. Falava que não existia pessoa igual, jovem igual, criança igual. Não existia, que ela fazia tudo bem feito, que ela estava sempre sorrindo, sempre intercedendo pelos outros, sempre preocupada com as almas. Mas aí, se você pegar a autobiografia dela, que é ela, Gema, escrevendo dela mesma, parece que ela está falando da pior pecadora do mundo. Ela fala que as orações dela eram distraídas, ela fala que ela fazia muitas coisas erradas, ela fala que ela dava trabalho para os pais, e aí perguntar para os pais, não era isso. Foi perguntar para os amigos, não, porque ela
Maria para a cruz, olha para a cruz, vê o amor de Jesus e aí se reconhece como nada, se reconhece como pecador, como pecadora, como alguém que não é digno desse amor. E aí está sempre querendo mais, dar mais, fazer mais. A gente não faz nada. É isso que eu estou tentando dizer. Tudo que eu fiz foi nada. Meu Deus. Eu falei também, já falei que ela era visitada, ela amava o demônio com frequência. Em todas as partes do corpo, ela apanhava. Mas o amor de Santa Gema era tão grande, o coração de Santa Gema pulsava tão forte por Jesus. Meu irmão, não posso deixar de ver também. Obrigado. Que tem outra coisa mística que aconteceu com ela também. 13 dias depois do falecimento dela, foram fazer uma autópsia no corpo dela. E aí, quando chegaram no coração, o coração de Santa Gema parecia que ainda estava vivo. Não estava, mas a aparência do coração dela parecia que estava vivo. O sangue estava ali e não estava seco. E o coração dela foi retirado, foi colocado no reino cara, onde ele está até hoje, para ser venerado. O amor de Santa Gema de Jesus era tão grande que o coração dela não morreu. Se a gente pode dizer assim, não estou falando biologicamente. Então, os médicos, os profissionais de saúde, não estou falando que o coração está vivo, não, mas a aparência dele é de vivo. Isso é um outro fato interessante também. Místico. Falando de um outro fato assim menor, mas muito interessante da vida de Santa Gema também, é que ela sempre foi apaixonada pela paixão de Cristo, por contemplar Cristo crucificado. Isso é meio que comum a muitos santos. São Padre Pio também tinha esse amor por contemplar Jesus crucificado, contemplar a paixão, vários outros santos da igreja. E muitos professores, muitos padres falam isso que é importante, não só na quaresma, e a gente está no momento propício para fazer isso. Quem é que já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Aquele que fala do Mel Gibson, já assistiu? Quem não assistiu ainda, por favor, assiste. Ah, mas já me falaram, eu não quero ver, porque Jesus só foi. Assiste. É o tempo propício, a quaresma sobretudo. Mas é bom a gente contemplar a paixão, se não no filme, na escritura, na Bíblia, contemplar sempre. Para a gente entender o tamanho do amor de Deus por nós e a gente não ficar mendigando o amor do outro. Mendigando amor de familiar, mendigando amor de namorado, de noivo, de esposo, de marido. Não, a gente não precisa. Claro, todo mundo gosta de ser amado, quem quer ser amado, ser amado é muito bom. Mas isso é consequência de alguém que entendeu que recebeu um amor maior que tudo. O amor de Jesus. Se eu tenho essa consciência, eu não sou carente do amor de ninguém. E quando a gente não é carente do amor de ninguém, a gente é amado. A gente é amado. Porque você quer me amar? E eu amo você, meu irmão. Mas você não precisa de um amor sem disso. E é por isso que você é amado. É não precisar do amor do outro. Amar Jesus é isso. Experimentar esse amor. E experimentar isso na paixão de Cristo é muito forte. Santa Gema amava, porque a mãe dela falava, mas ela era muito pequena. E aí já, órfã de mãe, ela no instituto lá, ela pedia as irmãs para contar sobre a paixão para ela. Algum fato, alguma coisa que ela não sabia. Aprofundar mesmo. E a primeira vez que a irmã foi falar para ela, ela já se sentiu mal, já começou a ficar cheia de dor, já teve febre, já era um sinal daquilo que viria mais à frente. Mas ela, a irmã desistiu de ensinar para ela. Depois desse dia, mas ela não desistiu de aprender. E ela combinou com a irmã o seguinte: cada nota 10, cada 100, cada nota máxima que ela tirasse no trabalho, prova, lá no instituto, a irmã daria uma hora de aula sobre a paixão para ela. E adivinha só, a Santa Gema era muito inteligente, muito estudiosa, então ela teve várias horas de aula sobre a paixão de Cristo. Ela tinha verdadeiro amor por isso. Isso tenho certeza que foi muito importante na caminhada de Santa Gema. Contemplar Jesus crucificado. Tem muita gente que nos critica porque a nossa cruz tem Jesus. Porque as nossas igrejas não têm uma cruz vazia. E aí falam, Jesus ressuscitou. E aí a gente responde, nossa, é verdade, eu não sabia. Não é? Claro que a gente sabe que Jesus ressuscitou. Mas contemplar Jesus na cruz é entender não só o tamanho do amor que Ele teve por mim, mas é relembrar o tamanho do amor que eu preciso ter para Ele. Contemplar Jesus na cruz é entender que nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma perda, nenhuma dificuldade
poder sobre mim. Meu Deus é poderoso para me levantar, para me curar, para me transformar, para me tirar da situação que eu estou. Quanto tempo a gente tem? Até 10? 30 minutos. É só até 10 para 10. Eu estou tentando, às vezes eu me mas quando eu falei para vocês, eu estou falando de uma coisa, eu lembro de outra, e é muito difícil falar dela, porque ela tem muita coisa para ser dita. Já falei do interesse que ela tinha da paixão. Uma outra coisa que é interessante dela, Santa Gema era muito organizada. Ela gostava de estipular propósitos, metas espirituais. Então, ela, já pequenininha, ela falava, não, eu quero rezar essa novena, eu quero rezar, fazer essa oração, eu quero ficar tanto tempo com Jesus. E aí ela começava a estipular meta, e às vezes ela falava, não, gente, calma, tá bom, só essa, tá bom. Não precisa fazer mais. Isso eu trouxe para a minha vida. Uns dias atrás a gente rezava e falava para mim, o irmão falou para mim, a expressão organização espiritual. Na hora eu entendi que era algo que Deus queria para a minha vida. Não sei vocês, mas a minha vida tem andado um pouco assim, desorganizada, em termos de horário para acordar, para dormir, horário para rezar, horário para trabalhar. Eu trabalho por conta própria, entre aspas, assim. Então eu tenho um horário muito flexível. Isso é bom e é ruim, porque muitas vezes você não coloca uma rotina de horário certo para as coisas. E a organização espiritual passa por tudo isso. Porque se a minha vida de trabalho não está organizada, a minha vida espiritual também não estará. Se o meu trabalho não tem hora para começar e para acabar, dificilmente eu vou ter hora para rezar. E se eu não tenho hora para rezar, meu trabalho não vai fluir. Minha casa não vai funcionar. Minha família não vai caminhar bem. Então, meta, organização, isso é muito importante. E o exemplo de Santa Gema, para nós também, é muito importante. Ela gostava de meta, de propósitos. Outro fato muito interessante da vida dela. Quem é que acha que fazer caridade pode ser pecado? Levanta a mão. Fazer caridade pode ser pecado? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém pode. Santa Gema conta na autobiografia dela que ela gostava muito de dar esmola. E como ela era de uma família muito rica, ela tinha possibilidade. Então, ela utilizava disso para sair, porque ela gostava de sair. Sair, passear na rua, nada demais. Só que o confessor percebeu, o padre que ela se confessava percebeu que isso estava sendo trazendo de queda para ela. Porque através de querer sair, ela começava a pensar muito na vaidade, nas roupas, nos adornos. Isso estava levando a pecar. E aí, o confessor, sabiamente, a proibiu de dar esmola. Pode parecer um absurdo, mas proibindo Santa Gema de dar esmola, ele fez com que o interesse dela de ir para a rua diminuísse. E naquele momento, para ela, a esmola não estava fazendo bem. Você entende? Deu para entender bem? Não é que a esmola faz mal, não é isso, estamos no tempo oportuno da esmola. Cara, mas sobretudo, mas no caso dela, muitas vezes, situações que a gente está. E por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes hábitos bons que a gente tem, se feitos sem moderação e com o objetivo correto, eles podem nos levar a pecar. Ah, eu gosto de passear naquele lugar que é muito bonito, mas toda vez que você vai lá durante o trajeto tem uma ocasião de pecado. Não vá. Tenha sabedoria. E o importante é que ela nos ensina a obediência, a virtude da obediência. É uma virtude muito forte de obediência. O que o padre dizia para ela obedecia. Ela fazia. Não só o padre, os pais também, mas sobretudo o padre que a acompanhou com mais tempo. Um outro fato interessante para a gente já caminhar para a parte final, que eu falei para vocês que ela tinha muitos problemas de saúde. Ela teve tuberculose, ela teve problema nos pés, ela teve que fazer cirurgia, ela não pôde usar anestesia. E os médicos, as pessoas que acompanhavam, diziam que ela não esboçava nenhuma reação, que ela não chorava, que ela não gritava, que ela não reclamava. Aqueles que estavam na hora ali. Mas aí, se você for para a autobiografia, ela vai dizer que, nossa, como eu pequei naquela época. Porque eu não conseguia suportar a dor, porque a dor me machucava. Aí eu chorava. Mas não era isso que tinha acontecido. Mas aí a gente volta para a questão da humildade.
mas a saúde dela era muito ruim. Eu vou até pegar um trechinho aqui que eu anotei. Ela teve tuberculose, ela teve uma inflamação espinhal que dificultava ela de andar. Ela chegou a ficar determinado tempo paralisada, sem poder se movimentar. E aí eu anotei aqui, para piorar a situação, grandes alicerces se formaram em sua cabeça e ela perdeu os cabelos. E ela era muito bonita, ela tinha uma beleza celeste. Essa foto aqui é uma foto tradicional dela, assim, é uma foto assim, muito modesta, mas ela tinha uma beleza que irradiava, uma beleza que brotava de dentro. E ela perdeu os cabelos e ficou com a cabeça cheia de machucados. E o médico não conseguiu fazer ela melhorar, nem o remédio adiantava, ela só piorava. Ela ficou sem poder se movimentar, ela ficou por determinado momento paralítica. E ela tinha 20 anos, isso foi em 1898. Ela nasceu em 78, 1898, ela tinha 20 anos. Aí, conta no livro dela que no dia 23 de fevereiro de 1899, ou seja, no outro ano, ela passou um bom período doente. Ela ouviu um ruído de um rosário, olhou para o lado da onde vinha o ruído e viu São Gabriel, São Gabriel da Virgem Dolorosa. Não sei se alguém conhece, né? Esse santo eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia muita história. Tem uma história belíssima também. Anota aí, vale a pena. Ele era um jovem que era chamado por Deus da vida religiosa, mas adivinha, ele preferia as coisas do mundo. Ninguém nunca viu essa história, nem parece uma história dos dias de hoje. O jovem que era chamado da vida religiosa, mas preferia as coisas do mundo. Mas enfim, ele teve um encontro poderoso com Deus e ele virou um grande santo. E lendo a vida dele doente, porque mesmo doente, Santa Gema tinha sede das coisas do céu, ela queria aprender da vida dos santos, isso era algo que tomava muito tempo dela. A leitura da vida dos santos. O que a gente está fazendo aqui hoje? Ler a vida dos santos, aprender a vida dos santos para trazer para a nossa vida. E ela até se tornou, entre aspas, a Bíblia de São Gabriel. E nesse dia, ela muito doente, ele apareceu para ela. E aí ele disse: vê como o teu sacrifício foi agradável, eu mesmo vim ver-te. Você quer ficar curada? Reze com fé toda noite a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Eu virei até a novena terminar e rezarei com você a este sacratíssimo coração. E aí vai contar o livro que durante os 9 dias da novena ela foi sendo curada, e no último dia ela estava completamente curada. Dessa doença, desses abscessos na cabeça, da paralisia, ela ficou totalmente curada. Isso é uma grande alegria na casa dessa família que a acolheu. Só que adivinhe só, eu disse para vocês que as dores de Santa Gema e as dificuldades que ela passava não eram somente algo aleatório, algo que Deus enviava para ela sem o consentimento dela. Não. Muitas vezes ela pedia. E depois dessa cura milagrosa, pouco tempo depois ela estava saudável. Após receber uma comunhão, e aí eu volto aqui para a leitura, Gema teve uma experiência mística e que sentiu que algo especial acontecia. E aí a gente volta para os estigmas, para a visita de Nossa Senhora. Depois que ela tinha sido curada, que ela estava bem, foi quando ela recebeu os estigmas. E depois Jesus apareceu para ela e perguntou se ele disse para ela que ele estava sendo muito ofendido pelos pecados daquela época, dentro e fora da igreja. E perguntou para ela se ela estava disposta a sofrer pela conversão dos pecadores. E sem hesitar ela disse: estou, eu quero. O amor de Santa Gema pelos almas. Se algo a gente pode tirar aí, eu não vou avançar, tem muita coisa aqui. Mas eu queria marcar um pouco o amor de Santa Gema pelas almas. O amor de Santa Gema pelas almas era do tamanho do seguinte, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu dela. Ela tinha o dom de ver a alma da pessoa mesmo. E não só ver o que a pessoa demonstrava externamente, mas o interior. E tinha um homem que participava das coisas da igreja, tinha uma vida de igreja, de comunidade, mas ela viu que aquele homem era um grande pecador. E ela conseguiu ver que, da forma como que ele estava vivendo, ele não se salvaria, ele se perderia. E Santa Gema, ela tratava dessas pessoas chamando de meu pecador. Os diálogos que ela tinha com Jesus e com Nossa Senhora, ela falava muito dos seus pecadores que ela trazia para ela. E ela, meio que entre aspas, assim, ela brigava com Jesus e Nossa Senhora.
mas você não pode desistir do meu pecador. Você tem que ajudar o meu pecador. E às vezes parecia ser um caso assim, não tem esses casos que a gente olha e fala assim, esse aí não tem jeito? Essa aí não tem jeito? Era desse que ela gostava. E ela trazia para ela como missão. E aquilo entra na missão de Santa Gema. A missão de Santa Gema foi se santificar pela dor e sofrer pelas almas. Sofrer pelas almas. Nossa, como eu apanhei lendo isso. Como eu fui ferido lendo isso. A gente reza pela nossa família, mas a gente não está disposto a sofrer pelas almas. A gente reza e pede, mas você não está dando tudo certo. Às vezes Deus pede algo para a gente, eu posso falar para mim. Às vezes Deus me pede coisas pequenas, mas que assim, sabe? Por exemplo, hoje eu estou com vontade de comer pastel. Quem que gosta de pastel? Eu não. Sou só eu não. Gosto. E é verdade, inclusive, que eu estou falando, eu estou com vontade. Às vezes vem no meu coração assim, não como pastel hoje não. Oferece. Muitas vezes eu não consigo deixar de comer um pastel. E o amor de Santa Gema pelas almas é o amor de estar disposta a ficar doente, de padecer, de ser espantado pelo demônio, de sofrer as chagas, de sangrar, de ficar doente, de perder a mãe, de perder o pai, de perder o irmão. O amor de Santa Gema pelas almas era desse nível. Nossa, bate no seu peito assim e fala, Jesus, misericórdia. Porque só a misericórdia de Jesus por nós. Tanta gente na nossa família precisando de conversão. Tenho certeza, não é só na minha, tenho certeza que na sua também. Quão disposto a sofrer nós estamos pela salvação da alma de alguém que a gente ama? Não sei. Mas Santa Gema estava disposta a sofrer pelo desconhecido. E ela brigava. Ela não pode, a gente não pode desistir. Padre Germano conta de episódios que via ela em êxtase. E ela meio que falando isso com Jesus. Não, mas a gente não pode desistir dele, eu sei. Com todo respeito, ela não fala com autoridade, com Jesus mesmo dizendo. Toda humildade é uma santa. Mas a gente não pode desistir dele. O Senhor não quer salvar todo mundo. O Senhor não morreu por ele. O Senhor não perdeu, o Senhor salvou por ele. Não podemos desistir, dá-nos uma chance. Toca no coração, dá-nos uma oportunidade. E Padre Germano testemunha que muitas das vezes ela tinha esse diálogo com Jesus, com Nossa Senhora no êxtase, passava alguns minutos, batia alguém na porta da casa para se confessar, porque sabia que tinha um padre ali. E ele estava lá, ele tinha visto ela falando na oração, falando no êxtase, no sobrenatural, falando com Deus. E minutos depois, batia alguém na porta. Eu quero me confessar com o padre. Ela obedecia pela garra, pelo amor às almas, o arrependimento. Que isso possa ficar para nós, meus irmãos. Que isso possa ficar para nós. Não sei para vocês, mas para mim, machucou meu coração, de verdade. Toda vez que eu recebo um convite do Guilherme para dar algum lugar, eu sei que vem algo para mim. Eu nem me preocupo muito no sentido de como é que vai ser, porque eu sei que é para mim, primeiramente. E quando eu comecei a estudar Santa Gema de novo, eu falei no início, eu lembrei de São Paulo, porque o amor dela por Jesus me constrangeu, o amor dela pelas almas me constrangeu. Santa Gema ama mais a alma da minha família do que eu mesmo. Intercede por nós, Santa Gema. Intercede por nós. Anos depois ela se curava, e logo depois ela ficou doente de novo. E aí essa nova doença foi uma tuberculose que ela lutou durante algum tempo. Mas alguns anos depois, em 11 de abril de 1903, Santa Gema faleceu. 11 de abril de 1903, se não me falha a memória, foi um sábado santo, uma data que a gente vai experimentar daqui a pouco. Foi quando Santa Gema foi recolhida. E o livro conta o momento do falecimento dela e foi muito lindo. Quem estava perto disse que não parecia que ela tinha morrido, parecia que ela tinha só dormido. E já com um odor de santidade, de alguém que deu a vida por Jesus, deu a vida pelas almas. Só para finalizar essa parte de preparação, ela faleceu em 1903
Em 1917 foi aberto o processo de beatificação. Foi rápido, considerando o tempo. Em 1933 ela foi reconhecida como beata e 7 anos depois ela foi canonizada, em 1940. E aí, na leitura dos livros, eu vi que teve uma parte da igreja que não era a favor da canonização dela, nem da beatificação dela, porque eles diziam que essa questão de êxtase, essas questões sobrenaturais tinham que ser muito melhor estudadas. E aí o Papa que a canonizou, Pio XII, se eu não falho a memória, Pio XII, Pio XI a beatificou e Pio XII a canonizou. E o Papa Pio XI, que a beatificou, ele saiu muito bem, inspirado por Deus. Quando começaram a questionar a beatificação dela, essa questão dos êxtases, do sobrenatural, ele disse: ela não está sendo beatificada por causa do sobrenatural, por causa dos êxtases, ela está sendo beatificada por causa da vida dela, pela entrega, pela busca da santidade. Meus irmãos, eu tinha anotado aqui mais algumas coisas para falar, mas eu acho que já tempo é suficiente, pelo menos por hoje. Já fica a dica, eu acho que tem que ter Santa Gema 2, a Evans, Santa Gema 3, o retorno, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Como eu aprendi, mesmo quando eu perder a oportunidade de a gente estar na presença do inimigo de primeiro grau, eu queria te convidar a ficar de pé. Se você quiser chegar mais perto também. Aí eu queria pedir ao irmão Hélio, para o teu irmão, se vocês, se veio alguma música no coração de vocês, façam uma oração a Santa Gema, pedindo a intercessão dessa santa, da grande santa, como dizia São Valentino, essa intercessão dela pela sua casa, pela sua família, pelas suas dificuldades, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, mas sobretudo, nessa Santa Gema que você possa se inspirar nas virtudes dela, na obediência, na humildade, na pureza, na fidelidade, na paciência diante dos sofrimentos, como nós precisamos, paciência nos sofrimentos. Intercede por nós, Santa Gema. Dá-nos sabedoria para passarmos pelas nossas batalhas, pelas vezes que o demônio vem para nos bater, para nos humilhar, nos dá sabedoria de chamar Jesus e a Virgem Maria, de não nos desesperarmos. Ah, Santa Gema, nós fomos escolhidos, por isso nós estamos aqui nessa noite. Cada um de nós fomos escolhidos para sermos objeto da oração e da intercessão de Santa Gema. Os meus pecadores, dirá Santa Gema diante de Jesus nessa noite: olha, Jesus, esses são os meus pecadores, cuida dos meus pecadores, não desiste dos meus pecadores, não abandone os meus pecadores, não. O Senhor morreu por eles, o Senhor morreu por mim. Não desiste de nós, Senhor. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos cabeças duras, mas não desiste de nós. Toca o nosso coração, toca a nossa mente, o nosso entendimento. Intercede por nós, Santa Gema, diante do Senhor Jesus e da sua mãe do céu. Se aqui nessa terra, 25 anos, eu tenho certeza que muitas almas foram salvas pela vossa intercessão, muito mais agora, o Senhor está no céu, Santa Gema, contemplando a Deus, junto da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade é
A disposição do nosso coração em passar por algum sofrimento, nem que seja pequeno, porque ninguém começa grande. Dá-nos a graça, Senhor, de denunciar algo que a gente gosta de comer, algo que a gente gosta de assistir, pelo amor das almas, não só dos nossos, mas daqueles pecadores mais empedernidos, aqueles que mais precisam. Assim como Santa Gema estejamos de coração aberto para te amar no outro, no irmão que sofre, sobretudo sofre pelo pecado, pelas más escolhas. Que nós não sejamos juízes de condenação, mas advogados, intercessores de libertação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor me conceda uma graça especial a cada um. Que a alegria da pequena Gema Galgani possa estar em nossos corações. A alegria de alguém que se reconheceu amada de verdade. E que devolveu esse amor